A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Está no ar o seu programa A Voz do Pastor. Aqui quem está falando é Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, e eu quero entrar em contato com você, com o seu coração, com a sua vida, com a sua família, com a sua comunidade. Permaneça comigo e vamos rezar juntos. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Minhas irmãs, meus irmãos, a igreja hoje celebra a memória de São Roque González, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo, presbíteros, mártires, lá daquela região da redução entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Mártires da nossa fé. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O encontro de Jesus com Zaqueu. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, certamente vocês já perceberam, a vida de Jesus é feita de muitos encontros. São encontros vivos, cheios de fé, encontros existenciais. E com cada pessoa com quem Jesus se encontra, ele deixa uma marca, deixa uma mensagem. Ninguém sai da mesma maneira depois de um encontro com Jesus. Isso aconteceu com Zaqueu. Ele é chefe dos cobradores de impostos. Explorou e roubou muita gente. Ficou rico com dinheiro honesto. Ele é muito baixo de estatura. Os padres da igreja, comentando essa frase, na verdade dizem: ele é baixo não somente de estatura física, ele é baixo do ponto de vista moral e do ponto de vista da graça, porque se perdeu em meio ao seu dinheiro. Perdeu o essencial da sua vida. Subindo naquela figueira, ele pode encontrar-se com Jesus, que se hospeda em sua casa. Jesus não discrimina ninguém, não exclui ninguém. Vai hospedar-se na casa de um pecador, porque sabe que a graça de Deus é capaz de muita coisa. Zaqueu experimenta a conversão e, a partir daquele momento, a salvação entrou naquela casa. Do que nós precisamos nos converter? Como se dá o nosso encontro cotidiano e existencial com Cristo Jesus?
Recorde-se, Jesus está querendo dizer também para mim, também para você. Hoje, a salvação entrou na tua casa e na tua vida. Vamos então comentar mais uma pergunta que os nossos ouvintes nos fazem. Rafaela Barbosa, lá de São Lourenço da Mata, pergunta: Dom Paulo, para que serve o sínodo na igreja? Vejo falar muito, mas confesso que ainda não entendi. Obrigado, Rafaela, pela sua pergunta. É uma oportunidade para que possamos esclarecer. Veja bem, no primeiro milênio da história da igreja, a palavra sínodo e a palavra concílio praticamente tinham o mesmo significado. Já começamos na própria Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ali temos o que se costuma chamar de primeiro concílio em Jerusalém. Qual era o problema? Naquele caso concreto, Paulo e Barnabé pregavam o evangelho aos gentios, aos pagãos, e quando os pagãos se converteram, eles vinham para a comunidade cristã, que até aquele momento era composta apenas de cristãos provindos do judaísmo. Temos então agora um problema grave: cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo. Como estes dois grupos vão se encontrar em torno da mesma mesa eucarística, celebrar a Eucaristia e viver na unidade? Paulo e Barnabé então vão a Jerusalém para tratar com os apóstolos. Eles fazem uma reunião, um sínodo, um concílio, uma assembleia para dirimir, para resolver aquelas questões. Assim, no primeiro milênio da história da igreja, sínodo e concílio eram mais ou menos sinônimos. Eram assembleias feitas para se discutir uma temática e tomar algumas resoluções. Hoje o concílio é mais para os bispos do mundo todo que se reúne. O último foi o Concílio Vaticano II, entre 1962 e 65. Mas o sínodo foi restaurado depois do Concílio Vaticano II pelo Papa Paulo VI. É uma reunião de bispos para assessorar, para aconselhar o Papa sobre determinadas temáticas. Também se pode fazer um sínodo em cada diocese. Nós agora estamos fazendo um sínodo arquidiocesano. É o momento em que eu, como arcebispo, passo a escutar todas as forças de evangelização da arquidiocese. Os leigos, as leigas, os religiosos, as religiosas, os diáconos, os presbíteros, os bispos auxiliares, os bispos eméritos, mas também escutar pessoas de boa vontade que queiram contribuir com a reflexão, mesmo que não sejam católicas. E assim a igreja escuta, faz os discernimentos, tira proposições, orientações, encaminhamentos, e assim a igreja pode crescer na escuta, na comunhão e na sinodalidade. Sinodalidade significa comunhão, a arte de trabalhar em unidade, caminhar juntos, escutar, viver a comunhão e tomar decisões segundo a orientação do Espírito Santo. A Voz do Pastor. Estamos concluindo o programa A Voz do Pastor. Amanhã nós podemos nos encontrar novamente. Fique atento e participe. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.